Tudo bem com vocês, pessoal? Olha só, o que é poder moderador? Pessoal, estão falando muito aí nos últimos dias sobre o poder moderador. É isso mesmo. Você sabe o que era o poder moderador? Na época de Dom Pedro I, 1822, houve o Grito de Independência do Brasil. 1822 para 1823, ainda havia guerras ali na Bahia e eles estavam de fato se tornando independente. O Brasil passava por um momento muito importante, na qual foi marcado até hoje em nossas vidas. Mas em 1824, Dom Pedro I, o ex-oficial da família monarca, que era o rei da época, ou seja, o representante principal de Portugal, ele agora se torna um imperador brasileiro. E aí eles instituem os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Nessa instituição dos três poderes, ainda estava começando, o Brasil ainda estava iniciando, pessoal. Era 1824. De vez em quando, esses três poderes entravam em conflitos. Eles entravam em conflitos entre si. Ou seja, um queria uma coisa, outro queria outra. E Dom Pedro I teve uma ideia incrível que na época resolveu em parte muitos problemas. Ele falou assim: se eles entram em conflitos e nós precisamos resolver essas situações, então nós precisamos de um poder que venha moderar certas situações, venha decidir, bater um martelo e resolver o problema de diferenças de opiniões. Foi aí que Dom Pedro I se tornou o primeiro governo moderador, ou seja, o primeiro poder moderador do Brasil. Dom Pedro I, ele estava acima dos três poderes, ou seja, executivo, legislativo e judiciário. Executivo, na época, não era como de hoje, presidente, governador, vereadores, não, era diferente. Tinham líderes das províncias. Pessoal, nós temos também o legislativo, que era aquele pessoal que realmente faziam as leis da época. Em 1824, a primeira constituição das 7 constituições que nós temos no Brasil, o imperador Dom Pedro I, ele outorgou, ou seja, foi por decisão dele que houve os 179 artigos da primeira Constituição Federal do Brasil. E todas as vezes que acontecia um problema, o poder moderador, na pessoa de Dom Pedro I, ele entrava para tomar algumas decisões. Quando eles não chegavam numa conclusão, aí entrava Dom Pedro I. O que acontece, pessoal? Aí nós entendemos como o período do Brasil Imperial, o período do Brasil Império. Esse era o período da primeira Constituição Federal do Brasil. Então, o propósito dele era intervir quando houvesse divergências. Só para você entender o que é poder moderador. E hoje estão falando aí muito sobre se as Forças Armadas é um poder moderador. Tudo que está acontecendo, será que nós temos um poder moderador? Pessoal, oficialmente nós não temos um poder moderador e as Forças Armadas não é um poder moderador. Mas você sabe que em 1965, se eu não me engano, no regime governo militar, as Forças Armadas interviram 1864. 1964. As Forças Armadas interviram e resolveram tudo aquilo que estava acontecendo. O povo estava nas ruas, o povo não queria saber do governo comunista adotado por João Goulart, aquele vice-presidente que assumiu o lugar de Jânio Quadros. Pessoal, as Forças Armadas entraram e interviram, porque as Forças Armadas também têm o papel de resolver as situações do país. Mas, oficialmente, volto a dizer, elas não são poder moderador do nosso país. O que acontece hoje é, de acordo com o artigo 142, as pessoas falam muito desse artigo da Constituição, que as Forças Armadas têm o papel de intervir. De fato,
tanto o poder executivo, legislativo e judiciário, eles têm autonomia para solicitar com que as Forças Armadas venham resolver problemas que saem fora do controle. Ou seja, parte da sociedade, parte da população começou, um exemplo, tá, pessoal? Começou a depredar patrimônios públicos lá em tal cidade. Um exemplo, lá em Brasília. Quem tem o papel de resolver é as Forças Armadas. Entendeu, pessoal? Lembrando que nós temos também as polícias. Se as polícias podem resolver, elas aí vão entrar como cidadãos civis para intervir antes das Forças Armadas, é claro. Porém, as Forças Armadas, ela tem um papel fundamental. Ela tem que manter o estado de ordem no nosso país. Então, por isso as pessoas começam a comparar as Forças Armadas com o poder moderador. A diferença é que Dom Pedro, aquele homem que fazia parte do período monárquico, e agora ele assume em 1822 o papel de poder moderador como imperador, é como se ele fosse o presidente da nação, porém ele estava acima dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário, as três principais instituições do país. Mas agora o que acontece é que esse imperador, ele não decide mais. Hoje nós não temos um imperador. Então as pessoas têm essa mania aí de comparar a força que tinha Dom Pedro I com as forças armadas hoje em dia. Então, pessoal, oficialmente eles não têm a obrigação de fazer isso. Porém, num estado de sítio, por exemplo, onde o presidente da República declara estado de sítio, ou seja, uma guerra, uma hiperpandemia que possa de repente tirar todo mundo da sua zona de conforto e possa desorganizar o país, as Forças Armadas, de acordo com o artigo 34 e também com o artigo 142, as Forças Armadas têm um papel fundamental que é de manter a ordem no nosso país. Beleza, pessoal? Até mais. Curte o nosso vídeo aí e compartilha aqui do lado aqui, você vai nos ajudar muito. Valeu, obrigado.